علمني تي في قناة علمني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Irmãos parentes muçulmanos, hoje nós temos a tratar de gravidade de mentira. Isso é uma que nós sabemos, toda comunidade humana está condenando mentira. E seja religiosos e não religiosos, suma animistas e pagãos. Tudo está condenando mentira. É muito embora, é poucos últimos gerações e tem dias que a gente se pega como que dia especializado para comemorar mentira. É bom sentir o próprio e que está pega que coisa e está logo a primeira está se vendo em mentira. Não como se prolonga na que parte, não vai diretamente para tema. Qualquer motivos que te leva a manga de gente na conta mentira. Primeiro motivo está lá como outros para de falta de fé ou nesse contra fé está lá, mas é fraco. Por ele como Rasul sallallahu alaihi wasallam é chegar a pontal, será que querente está contra mentira? Ali é que deve o mumin e fala eles lá lhe mostrar como tudo que tem na fé forte e que está contra mentira. E sala também para de necessidade, outros é necessita só e está contra mentira. E será que agora tudo que é contra mentira está conseguir concretizar esse objetivo? Não. Outros, hora que é contra mentira, é também está saindo ao contrário, que está que é missiva. Mas isso significa como tudo destino está aí. Allah ensina tudo que me passa no mundo e melhor por arranjar bom motivos que podem saber os assuntos. E assim, num hadith, Rasul fala Ibn Abbas fala como wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء كتبه الله لك. E falar como você sabe como tudo que passa no mundo é destinado para antecipar para isso. Nesse contra como povo todo colanta é junta para ajudar para benefício para dibo é que por destinar nada lá social lá que destina. E segundo nesse contra como tem o mundo todo lanta é junta para produzir na vida é que por nada só se destino de Allah. Isso significa como nada que por se que Allah que destina. Segundo, e falta de saber como é controlado, para controlar a cabeça como eu tenho gente, malaicas, anjos que está à direita, à esquerda, e escreveu dia da chegada de Deus, mostrado que livros tudo, que eu fazer, que eu falar na boca, que eu tirar, e uma base do lugar naquela. Se você pedir aquilo, eu também. Outros se está lá. É que tem nenhum motivo que está levando na conta mentira, se cá para jumbai sabe. Rasul fala como lá é que deve o mumin. Esse hadith como e mostra como ali essa mentira que está acabou na e condenado na tudo formas nesse contra como na brincadeira. E fala no outro hadith e fala obibaitin fi wasat al-janna ou fi وببيت في وسط الجنة لمن ترك كذبا وإن كان مازحا يفلا casa na metade paraíso, na metade glória, para aqueles especializados, para aqueles só que está deixando mentira nesse contra como e brincadeira que essa está deixando que está contra mentira naquela. Não vai agora, não vai se mentira própria e ética de aquele cal gente, mentira e éticas de hipócritas. Rasul, baseado na hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala como ayatul munafiq ثلاثة, sinais de hipócritas e três. E sala prologa primeiro e fala إذا حدث كذب, se começa a contar só e começa a se jumbai e está conta mentira. Não vai mais, não jubi, calgor que gravidade que mentira tem assim
mentira tá dá para se duno ou que gravidade que mentira tem. Mentira é perigoso. Irmãos, parentes muçulmanos, mentira está levar está levar para a maldade, está levar para a criminalidade e na tudo qualquer desobediência que hoje no mundo, na qualquer humanidade, se vê como uma mentira que primeiro passo lá, mentira que autor de que coisas. Essa ela também mentira tá pui alguém perder honestidade na tudo sociedade também que na vive nela. Mentira que tá pui alguém ita negra si biografia quer dizer mentira ita pui por embora biografia o papel biograficamente e assim também estudo no mundo que está nele, estudo e efeitos que está fazendo no mundo. Não vai de agora no outro mundo lá que desgraça está nele, estrago está nele. E fogo que está no outro mundo, para o contador de mentira. Não duvide, baseando na conversa de Rasul sallallahu alaihi wasallam, que fala nele como إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رسول جندلي ne hadis li si primeiro e aviso e bem na fim e ameaço como é dono de alguém que está fazendo está ameaçado para fogo e fala na avisa vos para o lunho mentira para ver como mentira está leva para maldade. Irmãos, maldade ali e comuns, maldade ninguém quer se ver e canto e tio e cá chama e cá menciona e tal, mas e tudo maldade e criminalidade e fala e que acaba naquele e fala mas maldade se vai levar na maldade e tá levar mas na maldade tá levar e etapa juvida como que diz vai maldade tá traula e leva no fogo e tá guia para fogo logo e fala um homem que deixa na conta mentira um servo de Deus cativo que deixa na conta mentira e continua na conta mentira, integra naquilo, toca veterinar, toca escrever no nome de Allah como ele contador de mentira. Hatta yuktaba inda Allah kadhaba. Esse é muito perigoso. Diz-me, se alguém vem que junjung, no outro mundo, e vem que junjung, e vem que raça, e vem que junjung, e vem que hajj, se mentira mas, se mentira sala, se duno que la cata balil, sopa e vai fogo. Irmãos, não toma cautela, não leva em consideração que o hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam é muito bom para cada quem pula se cabeça e vai estar lembrar dele todo dia. Irmãos, não vai jogar agora que está cura mentira. Qualquer métodos não pode utilizar para não poder cura não mentira, se contra era contra duro mentira. Primeira coisa, o poder esclava, sim, mas mentira e por curar e por acabar aquele e tem solução que por fazer ou por basear naquela para você na mentira. Primeiro coisa e para você ver como o tem que ter na imã. Se alguém tem na imã e deixa, se tem fé e deixa mentira. E segundo, para o tubi se era para botar conta do mentira, para o tubi para e tomar decisão como e não vai conta a verdade e toma decisão e cara na pecador quando toma decisão que comprimir-se cala quando toma uma decisão como não cana conta mentira mas na minha vida seja esta formas que situação que na passa comigo e segundo vou jubi bom gentes vou pôr aqueles bons amigos assim se encontrar com bom gentes que está conta a verdade aqueles bons companheiros, amizade está fazendo efeitos, está fazendo influência na companheiro, assim, e não fazia, a botar por aí passa cedo alguém que está com a verdade. E não falamos, não apela, e parabéns para todos os ouvintes que nos acompanham. E não falamos até outro dia, se Deus deixar vida e saúde, inshallah, não vamos encontrar mais outra vez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.